Segunda-feira, 1º de agosto, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Censo em Blumenau começa pelo prefeito da cidade. Suspeito de matar ex-mulher e bebê teve transferência para Blumenau autorizada pela Justiça. Ministério Público denuncia mãe e padrasto por tortura, estupro e homicídio da menina Luna em Timbó. Blumenau ganha aval do Tesouro Nacional para contratar empréstimo de 50 milhões de dólares junto ao Fomplata. Beck é rebaixado e Metropolitano segue em busca do acesso à elite do futebol catarinense. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Começamos uma nova semana e olha, começamos um novo mês numa segunda-feira. Vamos saber como deve ser o comportamento do tempo nesse início de semana e início de mês com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Na terça-feira vamos seguir ainda com a condição de tempo firme aqui sobre a região do Vale do Itajaí, devido à atuação da massa de ar seco e frio que atua aqui sobre a nossa região. Por isso, os dias ainda vão seguir ensolarados, com pouca variação de nuvens aqui sobre a nossa região. As mínimas permanecem no patamar em torno dos 15 a 16 graus e as máximas à tarde oscilam em torno dos 25 a 26 graus aqui sobre a nossa região. Com a previsão do tempo, Gabriel Cassol, meteorologista do Alerta Blue da Prefeitura Municipal de Blumenau. Entraram em funcionamento hoje 5 novos leitos de UTI para atendimento infantil aqui em Santa Catarina. São 2 no Hospital Azambuja, em Brusque, 3 no Hospital Oasis, em Timbó. Com mais esta ampliação, o estado chega a 80 leitos infantis abertos no período de emergência decretado no começo do mês de junho. A ampliação atende ao plano de ação estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde diante da alta procura por serviços hospitalares pediátricos e neonatais no sistema público aqui em Santa Catarina. E o IBGE começou hoje a pesquisa do Censo Demográfico 2022. O primeiro entrevistado em Blumenau foi o prefeito da cidade. A pesquisa vai até o dia 31 de outubro. Os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística visitarão todos os domicílios do estado, procurando atualizar o mapeamento estatístico que orienta o poder público, iniciativa privada, meio acadêmico e demandas dos cidadãos. Em Blumenau, o prefeito Mário Hildebrandt deu início à pesquisa, que é dividida em 2 questionários. A gente tem 2 tipos de questionário, que é um mais básico e o outro um pouco mais aprofundado, e isso vai nos dar algumas informações para que sejam desenvolvidas políticas públicas para a nossa região, e isso será feito no país inteiro. O coordenador de área do IBGE aponta quais temas serão abordados durante o questionário, que pela segunda vez será totalmente digitalizado. Neste questionário é perguntado uma série de itens, como quantas pessoas moram no local, como vive, por exemplo, pergunta da casa, se tem água encanada, se tem saneamento básico, energia elétrica, é perguntado sobre educação, se a pessoa sabe ler e escrever, grau de escolaridade, também é perguntado sobre trabalho, se a pessoa está trabalhando atualmente, desempregado, aposentado, né? Todos os recenseadores estarão devidamente caracterizados para a realização da pesquisa e portarão ainda um QR Code que permite ao morador verificar sua identidade. Bom, eu tenho um crachá no meu colete, que também é identificado do IBGE. O nosso boné também é do IBGE caracterizado. E nós temos um dispositivo de coleta móvel chamado DMC, que também é uma forma de garantir para a população que nós somos de fato do IBGE. Um idoso de 75 anos atacou policiais em Blumenau após ameaçar a ex-mulher com um facão. A mulher chamou a polícia e disse que teria sido ameaçada. O idoso se trancou dentro de casa e arremessou louças contra os policiais. Um dos policiais ficou ferido. Depois, o homem saiu de dentro de casa e tentou agredir os policiais, que usaram da força
para conter o homem. O facão que a mulher disse que o idoso havia utilizado para ameaçá-la não foi encontrado. O Ministério Público de Santa Catarina denunciou a mãe e o padrasto de Luna Natiele Boné Gonçalves por tortura, estupro e homicídio. A menina de 11 anos foi morta no dia 13 de abril em Timbó. De acordo com as investigações, os acusados, como forma de aplicar castigos à menina, passaram a agredi-la diariamente, impondo castigos intensivos de forma intermitente e em ocasiões diversas, repetidas vezes, empregando para isso violência física, brutais, mediante socos, tapas, golpes com chinelos, surras com pedaços de mangueiras de jardim. O casal foi acusado pelos crimes de homicídio, estupro de vulnerável, tortura, cárcere privado e fraude processual. A mãe ainda responde por autoacusação falsa. O homem que matou a esposa e o filho de 4 meses será transferido para Blumenau. A família da vítima ganha a guarda provisória do filho mais velho. O repórter Vitor Hugo Lessa tem mais detalhes. Kelber Henrique Pereira, o homem suspeito de matar Jéssica Baloc e o bebê de 3 meses, teve a transferência autorizada para Blumenau pela Justiça nesta segunda-feira. Na última quinta-feira, ele foi encontrado preso em Paulínia, no interior de São Paulo. O suspeito foi encaminhado para Campinas para participar da audiência de custódia. As informações foram confirmadas pelo delegado responsável pelo caso, Rony Esteves. O filho mais velho de Jéssica foi entregue à família materna no último domingo. Na última sexta-feira, os familiares conseguiram a guarda provisória da criança e foram até Minas Gerais para buscá-lo. As informações foram divulgadas pela própria família através das redes sociais. A Secretaria do Tesouro Nacional deu aval para a Prefeitura de Blumenau contratar financiamento junto ao Fomplata, Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata. Os recursos serão destinados para obras de saneamento e mobilidade urbana, com valor previsto de 50 milhões de dólares e outros 12 milhões e meio de dólares em contrapartida da Prefeitura. As obras que compõem o pacote de investimentos ainda estão sendo definidas pelo município. Com a aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional, o processo segue agora para avaliação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Na sequência, o documento será enviado à Casa Civil e, posteriormente, ao Congresso Nacional, onde deve ser sancionado pelo Senado. A expectativa é que a assinatura do contrato entre a Prefeitura e o Fomplata seja efetivada até o final deste ano. As inscrições para a visitação da Febratex deste ano são realizadas pela primeira vez via internet e podem ser feitas de forma gratuita até o dia 15 de agosto. A partir do dia 16 de agosto será cobrado o valor de R$ 50 por pessoa. Nos dias da feira, é importante que os visitantes levem a inscrição impressa e a Febratex será realizada do dia 23 ao dia 26 de agosto, no Parque Vila Germânica. Uma das preocupações dos realizadores é evitar filas e aglomerações na entrada do evento. Para isso, é importante estar atento ao credenciamento e levar os documentos necessários. A Biblioteca Municipal Fritz Miller completou 70 anos nesse final de semana em Blumenau. A história iniciou em 1940, em uma sala da prefeitura, e em 1952 a biblioteca pública surgiu efetivamente. Contando atualmente com mais de 64 mil volumes de títulos variados, a Biblioteca Pública de Blumenau celebrou seus 70 anos neste sábado. A sede comemorou seu aniversário ainda em períodos de revitalização, mas com expectativas positivas para o término, já que está em fase adiantada.
A biblioteca não só disponibiliza empréstimo domiciliar, como incentiva ações como palestras, exposições temáticas, auxílio em pesquisas, saraus literários e visitas orientadas. A biblioteca ambulante, outra atração que surgiu no local, também comemorou seus 45 anos no último mês. A ANVI, a Associação dos Municípios do Vale Europeu, completa 53 anos amanhã. Para marcar a data, será lançado o Manifesto pelo Desenvolvimento do Vale Europeu. É um documento elaborado a partir de 14 encontros públicos que reuniram prefeitos, vereadores, lideranças políticas e comunitárias para debater as necessidades e prioridades para o desenvolvimento da região. Durante esses encontros, foram elencados projetos prioritários nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, segurança pública, assistência social, defesa civil, turismo, cultura, desenvolvimento econômico e inovação. O resultado desse trabalho será apresentado durante um evento na sede da associação nesta terça-feira. Termina nesta sexta-feira o prazo para as convenções partidárias que definem os nomes das legendas para as eleições de outubro. Nestas eleições, poderemos ter um recorde de candidatos ao governo do estado. Pode chegar ou até ultrapassar 10 concorrentes. Em 2018 foram 8 candidatos. Após o período de convenções, os partidos terão até o dia 15 para registrar as candidaturas. E por falar em eleições, o sistema de divulgação de candidaturas já está disponível. Já está disponível no portal do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o sistema de divulgação de candidaturas, chamado de Divulga Can Contas. Este sistema disponibiliza as principais informações de todos os candidatos que vão disputar as eleições deste ano. Com o fim das convenções partidárias, em 5 de agosto, passa a contar o prazo para que os partidos, federações e coligações possam pedir o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral, que se encerra no dia 15 deste mês. Na ferramenta, é possível consultar as candidaturas por município e por cargo, encontrar detalhes da situação de deferimento ou não dos candidatos que pediram registro, além dos bens declarados à Justiça Eleitoral. As informações das prestações de contas dos candidatos são disponibilizadas online, à medida que os dados chegam à Justiça Eleitoral. Assim, o cidadão pode acompanhar como seu candidato ou candidata gasta os recursos dos fundos eleitoral e partidário, que serão mantidos pelos impostos pagos pela população. Nestas eleições, os catarinenses vão votar para eleger um presidente da República, um governador, um senador, além de 16 deputados federais. Com a ferramenta disponibilizada pelo TSE, também vão poder acompanhar como os 40 deputados estaduais que estarão nessas cadeiras a partir de 2023 gastaram os recursos públicos durante a campanha eleitoral. Agora o esporte. Blumenau ficou em 4º lugar na classificação geral da OLESC, a Olimpíada Estudantil Catarinense. A competição terminou sábado e foi disputada em Curitibanos. Os atletas de Blumenau conquistaram 4 troféus de primeiro lugar e 63 medalhas. Florianópolis conquistou o título geral da competição e Joinville ficou em 2º lugar. E terminou neste final de semana as disputas da primeira fase da Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. A rodada teve como destaque o clássico blumenauense, que rebaixou um dos representantes e manteve o outro em busca de uma conquista importante. O Metropolitano levou a melhor para cima do Blumenau Esporte Clube, vencendo pelo placar de 2-1. Apesar do Beck ter saído na frente, a equipe não conseguiu segurar a vitória no clássico do Chopp. O Beck, que estava em uma situação difícil, foi rebaixado e em 2023 volta a disputar a 3ª divisão do estadual. Com a vitória, o Metropolitano segurou a 3ª posição no campeonato e enfrenta o Atlético Catarinense nas quartas de final. Ao total, serão 8 confrontos em jogos de ida e volta pelo mata-mata e apenas os 2 finalistas sobem para a Série A do ano que vem. A seguir vamos falar sobre o início do 2º semestre do ano letivo aqui em Blumenau. A gente volta já já.
Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. O começo foi interessante porque na época, para você abrir uma ótica, as exigências eram imensas. Eu fui funcionário por 37 anos da Ótica Ois. Em 2007, eu fiz um acordo e comprei a loja. E nunca me arrependi. E até hoje, graças a Deus, eu só tenho orgulho dele. Parabéns, Ótica Oise. 67 anos em Blumenau, 4 anos em Indaial. Ótica Oise. A sofisticação do grill, aliado à variedade natural e saudável para o seu dia. Buffet completo de segunda a sábado, incluindo suco, sobremesa, carnes grelhadas e diversos acompanhamentos. Venha saborear nossas delícias. Restaurante Eldorado, no centro de Blumenau, na Beira Rio, 883. Olá, eu sou a Tamara e a partir de hoje nós vamos conversar sobre energia aqui no canal da Eleva Solar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está preocupado com a sua fatura de energia elétrica? Pois é, quem não está, né, gente? Mas eu trago boas notícias. Com a energia fotovoltaica, você pode economizar até 95% na sua fatura. Que tal? Com o sistema fotovoltaico, você pode mandar energia para outros 5 imóveis, desde que estejam no seu CPF ou CNPJ. E não é um bicho de 7 cabeças não, viu? É muito mais simples do que você imagina. Basta instalar energia fotovoltaica em um dos endereços e você compartilha com os outros 5. Viu como é fácil? Gostou do conteúdo? Até a próxima! Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau desta segunda-feira, agora abrindo espaço para a nossa entrevista do dia, hoje para falar sobre a abertura do segundo semestre no ano letivo na rede municipal de Blumenau, recebendo a visita da secretária municipal de Educação, Patrícia Liders. Obrigado pela presença, Patrícia. Imagina, nós que agradecemos, né, a Secretaria de Educação, para poder aqui esclarecer, como você mencionou, esse segundo semestre letivo que inicia na data de hoje. E começa com uma, pode-se dizer assim, uma novidade que é o aumento no quadro de efetivos na educação. O que isso, secretária, impacta no ensino das crianças, né? Você ter professores ACTs, ter mais professores efetivos. Isso mesmo, na noite de hoje nós vamos receber mais de 500 professores efetivos que iniciaram na data de hoje. O quadro aumenta, né, um número significativo, e vamos recebê-los no Teatro Carlos Gomes para dar boas-vindas aos novos servidores. E a importância de termos, né, os professores efetivos para que a gente possa ter uma continuidade
dentro da unidade na proposta pedagógica, né? Claro, sabemos que sempre teremos contratados, até porque diretores, né? Licença de gestação, licença prêmio, licença tratamento de saúde, mas o número maior de efetivo ele vai trazer essa continuidade da proposta pedagógica das unidades. Ou seja, né, um professor que é ACT, ele fica um ano numa escola, mas o outro pode estar numa outra escola, né? Então ele acaba não dando continuidade, digamos assim, nas turmas subsequentes, né? Isso mesmo, e às vezes não é nem no ano, acaba durante o ano mesmo a troca, porque às vezes o ACT, ele acaba pegando a vaga, inicia, desiste, aí outro escolhe, daí às vezes desiste, então essa rotatividade é muito grande. E há uma baixa muito grande, por exemplo, de professores durante o ano letivo que se afastam por algum motivo? Então, na verdade, né, diante da Covid-19, a gente teve um número maior, né, pelos tratamentos de saúde, mas segue a linha geral que não é só na educação, né, daí a administração que sempre tem esses números, mas nada que não possa ser substituído, até porque agora a gente teve um aumento no piso salarial dos profissionais da educação do município de Blumenau, está acima do nacional, isso faz com que também seja um atrativo. Houve alguma competição? O município sentiu, por exemplo, né, a diminuição da procura pela educação no município diante do que o Estado passou a oferecer para os professores? Então, na verdade, hoje o piso inicial do município ele é 3.900, aí ele tem também, né, o Vale Alimentação, aí tem o abono que a gente chama de 14º, como se fosse um 14º, não é, mas é um abono letivo. Tem também outros benefícios aí com RH, passe, quem necessita, e acabou igualitando, né? Na verdade, o aumento salarial era um desejo já do prefeito Mário, da vice-prefeita Maria, até porque a gente teve o aumento da nacional e a gente quis aumentar até além do nacional. A gente teve muitos professores que vieram da rede estadual para se efetivar agora. Então, o atrativo de chamar para o efetivo fez com que aumentasse esse número e foi vice-versa. No início, até teve alguns profissionais procurando a rede estadual e agora estão retornando para ter a sua vaga efetiva. Esse aumento de professores efetivos, isso deve continuar? Nesse momento, né, quem faz a chamada é a CDAD, a administração nesse momento teve essa grande chamada da educação, agora vai ter de outras secretarias, né, então para esse ano a gente não haverá mais chamada da educação, mas isso não significa, o concurso ele está vigente, que no próximo ano, ou assim que necessário e possível, pela administração haverá chamadas. Outra novidade, se é que podemos chamar assim, para esse segundo semestre, está na eleição de diretores. Foi mudado o formato, né? E está confirmada ainda para esse ano a eleição dos diretores? Sim, até lembrando, né? Nós nem falamos mais a eleição de diretor, porque a eleição direta ao diretor, ela não é reconhecida, ela é inconstitucional pelo STF, e seguindo a nova legislação do Fundeb, né? Final de dezembro de 2020, o novo Fundeb, ele traz que para complementação do VAR, que é uma complementação do Fundeb, os municípios precisam ter algumas recomendações, e uma delas é ter a gestão democrática, que é a meta 19 do Plano Nacional de Educação. Então nós teremos a escolha do plano de gestão este ano. Então hoje se encerra a data, né, para que os candidatos apresentarem um plano de gestão para a comunidade. Estamos muito felizes, nós temos 125 unidades e passaram de 200 profissionais inscritos, e a grande mudança é, agora, primeiro, faça a prova, né, para poder se candidatar a fazer o plano de gestão, precisa estar 5 anos estável no município, efetivo estável, ter pós em gestão escolar, passar na prova e ter o índice de 60% de aproveitamento, depois faz um plano de gestão, apresenta para a comunidade, e ali, se não me falhar a memória, final de outubro é a data, já tem data, o edital já foi lançado, está no site da prefeitura, se não me falhar a memória, dia 26 de outubro é a data onde os pais e os alunos maiores de 12 anos poderão votar no plano de gestão. Agora, então, é um plano de gestão que vai definir quem vai comandar uma escola. Isso mesmo, lembrando que o plano de gestão ele tem que ser sequente ao que seja já o plano de ação da avaliação institucional que a gente tem nas nossas unidades. E pelo que a senhora falou, houve sim uma boa procura
com planos apresentados na secretaria. Nesse primeiro momento é a inscrição para a realização da prova, não é o plano ainda, né? Mas nós temos, como eu mencionei, são 125 unidades e até o meio-dia, o último número que eu recebi, já se não me falha a memória, eram 207 inscritos. O que deixou a senhora bem satisfeita. Claro, porque um desejo até do prefeito Mário e da vice-prefeito Maria é não ter indicação, né? Nós queremos que todas as unidades sejam a escolha da comunidade e dos servidores da educação. Secretária, muito falou sobre o impacto da pandemia na educação aqui no Brasil, né? Tem muita gente que prevê muitas dificuldades de muitos alunos no futuro, por causa do estudo em casa, diante de toda a pandemia. É possível, secretária, já observar algum impacto na educação na rede municipal? Eu acredito que o maior impacto foi o impacto de relação interpessoal, né? Esse isolamento. Eu sempre digo, a gente tem que sempre olhar também para as potencialidades das dificuldades. A pandemia foi uma dificuldade, mas ela trouxe algumas potencialidades, né? Vou destacar aqui a parceria, o aumento da proximidade dos pais, das famílias com as unidades, a preocupação, né, de estar avançando no tecnológico. A gente levaria 10 anos para ter avançado o que a gente avançou, e o mais importante é que nenhuma máquina substitui o professor, né? A pandemia trouxe isso muito bem claro. E é claro que a pandemia ela trouxe umas preocupações, mas na educação de Blumenau a gente teve um avanço, porque esse avanço no que eu me refiro é dentro da realidade da pandemia, é claro, né? Nós tivemos um grupo de coordenadores curriculares que, em conjunto com os professores da rede, construíram um currículo, tão logo foi feito plataforma, então teve sim perdas, claro que teve, mas eu posso garantir que houve aprendizagem, porque houve muito planejamento por parte da equipe, não só da Secretaria de Educação, mas o envolvimento e comprometimento dos profissionais. E em todas as minhas falas eu gosto de parabenizar os profissionais, que são pessoas muito comprometidas com os nossos estudantes. E depois daqueles 2 anos praticamente presos em casa, né, as crianças voltaram para a escola e tiveram o prazer de novo de voltar às férias com os pais. Foi o que a gente viu nessas últimas 2 semanas. Né? É verdade. E hoje de manhã eu tive esse sentimento. Era antes das 7, eu já estava nas unidades fazendo visitas, né, no primeiro dia de aula, pós o recesso, e aquele sorriso das crianças, elas se abraçando, e veio na minha memória, né, ano passado, quando a gente voltou da pandemia, ainda com grupo A e grupo B, lá no dia 7 de fevereiro, e como é bom, né, essa energia. Eu digo, para além da parte educacional, né, mas a parte social, que é a função da escola também realizar. Secretária, quais são os avanços planejados pela Secretaria de Educação para a educação blumenauense? O que você, além de aumentar o efetivo, além da mudança na escolha de novos diretores, gestores das escolas, o que mais que está planejado para a melhoria da educação em Blumenau? Sempre o objetivo maior da Secretaria de Educação é oferecer e manter uma educação de qualidade pública aos estudantes. Esse sempre vai ser o foco. E para que esse foco ele seja atingível, é fundamental pensarmos em formação continuada, não só continuada, mas formação permanente, pensar nas infraestruturas das escolas. Hoje nós temos condições de estar fazendo essas reformas, essas ampliações. O que muitas vezes impossibilita é a situação burocrática, né, e que é legítima de toda a legislação de uma licitação, obras que estão paradas, obras que a gente precisa e gostaria que avançasse, e a gente fica na mão das empresas, né, que muitas vezes ganham a licitação, desistem, não terminam o trabalho, não faz com qualidade. Então esses são os maiores desafios, mas a gente vai ter muitos avanços, teremos novidades nos Jogos da Primavera, 2 anos sem os Jogos da Primavera, então retomando com os Jogos, numa ação muito bonita, coletiva, junto à Secretaria de Esportes. Nós vamos voltar a ter as mostras de trabalho, o EBEA, é o 5º EBEA, é uma socialização de experiência na Vila Germânica, onde todas as unidades têm a oportunidade de apresentar, né, o que de melhor foi feito naquela unidade, entre outras ações que acontecem também. Que bom. Bom, a senhora falou sobre obras, né? Tem aquelas obras daquelas creches, algumas avançaram, outras ainda não. Qual é a situação desse momento?
Então, por uma decisão de governo, hoje toda a parte de obras da educação foi para a Secretaria de Obras, E o secretário Maior, que com sua equipe está tendo um cuidado muito grande, para estar revendo esses contratos. Muitas empresas foram encerradas, outras vai ser feito um diálogo para que possa ter essa continuidade. Eu volto a dizer, mesmo que tenha passado para a Secretaria de Obras, a gente vem acompanhando, porque o interesse é nosso, é da comunidade, e o desafio maior hoje não é a situação financeira, até porque existe um planejamento da gestão do governo para que haja esse investimento. A nossa maior dificuldade são as empresas, que é o caso das 3 creches. Obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço a oportunidade, a Secretaria de Educação e toda a equipe está sempre à disposição para a comunidade blumenauense. Um abraço. E aqui nós fechamos a edição dessa segunda-feira do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa a partir das 11 horas da noite. Uma ótima noite de segunda, uma maravilhosa semana. A gente volta amanhã.